Hebreus, capítulo 2. É fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Se a antiga mensagem entregue pelos anjos era válida e ninguém podia desprezá-la, acham que podemos nos arriscar a desprezar a última, esta magnífica salvação? Antes de tudo, ela foi entregue pelo Senhor em pessoa, depois cuidadosamente transmitida a nós pelos que dele a ouviram. Durante todo este tempo, Deus a estava confirmando com os dons do Espírito Santo, todos os sinais e milagres, conforme decisão divina. Deus não encarregou os anjos da salvação de que estamos falando. A Escritura diz: "O que é o ser humano para que te preocupes com eles? Por que desperdiçarias tempo te preocupando com eles? Tu os fizeste quase tão importantes quanto os anjos, deslumbrantes com a luz da aurora no Éden. Depois, deste a eles responsabilidade sobre o mundo que criaste. Quando Deus os designou responsáveis sobre tudo, nada foi excluído. Mas ainda não vemos todas as coisas debaixo da jurisdição humana. O que vemos é Jesus, feito quase tão importante quanto os anjos, e então, pela experiência da morte, coroado muito acima de qualquer anjo, com uma glória deslumbrante com a luz da aurora no Éden. Naquela morte, pela graça de Deus, ele experimentou plenamente a morte no lugar de cada ser humano. Faz sentido que o Deus que iniciou tudo e que tudo preserva agora, conclua sua obra, tornando perfeito o pioneiro da salvação através do sofrimento, enquanto ele conduz todas essas pessoas à glória. Uma vez que aquele que salva e os que são salvos têm uma origem comum, Jesus não hesita em tratá-los como família, dizendo: "Vou contar a meus bons amigos, meus irmãos e irmãs, tudo o que sei sobre ti. Vou me reunir a eles num culto e em louvor a ti." Uma vez mais, ele se põe no mesmo círculo familiar quando diz: "Até eu vivo por depositar minha confiança em Deus." E uma vez mais: "Aqui estou com os filhos que Deus me deu." Uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue para resgatá-los por sua morte. Abraçando a morte e tomando-a para si, ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte. Assim, é evidente que ele não suportou tudo isso por causa dos anjos, e sim por causa de pessoas como nós, filhos de Abraão. Foi por isso que ele teve de assumir a vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de Deus como sacerdote principal para retirar os pecados da humanidade, ele já havia experimentado toda a dor e havia passado em todos os testes, e agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário.